Olá, seja muito bem-vindo à TV Pega, o programa oficial da ABCJ Pega. É hora de saber tudo sobre a raça mais querida de muares e asininos do Brasil. Confira os destaques desta edição. Você vai conhecer a história de um criador que usa mulas para tropeada com os amigos. O treinador dá dicas sobre exercícios de flexionamento de nuca e das costelas. Superintendente da ABCJ Pega responde dúvida do internauta sobre embocaduras. Árbitro da ABCJ Pega explica na prática o padrão morfológico de asininos. E mula chama atenção nas provas esportivas. Vem comigo que o programa tá imperdível. CMG Unifil, a melhor estrutura e tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético. A TV Pega foi até o berço da raça, a cidade de Lagoa Dourada. Dessa vez, acompanhamos uma tropeada com o Diego Rezende, do Aras Toca do Lobo. O criador aproveita as horas vagas de trabalho para curtir a comodidade de cela dos muares Pega. Acompanhe! Muitos criadores da raça Pega usam o muar para lazer e tropeadas. É o caso do Diego Rezende, do Aras Toca do Lobo. Tudo bem, Diego? Tudo bem. Então, Tranquilo. pessoal, hoje a gente vai aproveitar o Diego, os amigos dele e vamos acompanhar um dia de tropeada. Vamos lá, turma? Vamos. Desde criança, sempre ia em cavalgada com meu pai. Andava muito com ele em cavalgada, romaria. E sempre quando eu ia sempre a cavalo. Mas eu via as mulas assim, eu tinha aquela admiração por elas. Gostava de uma mula e fui crescendo e virei mais para o lado das mulas. A criar mula, porque assim, na minha família só eu. Lá ninguém, todo mundo gosta mais de cavalo. Só eu que crio e gosto de mula mesmo. Bacana. E você firmou mesmo na raça Pega tem quantos anos mais ou menos, você lembra? Deve ter uns 9 anos que eu comecei. Em torno de 9, então. É. Ah, bacana. Comecei a criar e, como os outros, admirar. E por que escolher o jumento Pega, né? Para produzir suas mulas, seus burros? Eu preferi ele por causa do andamento, a beleza e a índole dele também. São animais muito dóceis, bons de mexida. Conta pra gente que mula é essa? Essa é a Esperança da Toca do Lobo, uma mula novinha, registrada já na BCJ Pega. E ela tem 3 anos só, acabou de completar agora. Uma mula muito mansa, boa e de uma beleza que não tem o que falar, né? E é a primeira vez que a gente dá uma volta saindo a cavalgada com ela. Com que frequência você faz essas tropeadas? Sempre uma vez, 2 vezes no mês. Sempre eu pego e para sair do dia a dia do serviço, pego e dou uma volta para relaxar, para sair da tensão do serviço. E se tem tropeada, não pode faltar a companhia dos amigos. Nós já somos amigos há uns 5, 6 anos, já se conhece há mais tempo, mas tem mais proximidade de uns 5 anos para cá. A gente costuma sair junto e ir nas cavalgadas, nas tropeadas e criou essa proximidade. Quem também gosta de acompanhar os pais nas tropeadas é a Laurinha. Desde eu era pequenininha, ele me ensinou bastante a andar de mula, de burro. Então, por isso que eu gosto muito. E agora que a gente chegou da tropeada, vamos conhecer um pouco mais da relação do Diego com a raça Pega. Diego, conta pra gente o que mais, além de usar o muar para hobby, o que mais que você faz envolvendo o jumento Pega, os muares? Eu uso eles na reprodução de muares, asininos e vendo muito sêmen também, cobertura, vendo para bastante gente aqui. Uma base assim de uns 30, 40 cabeças assim que nasce por ano. Esse é o
Danúbio da São Luís, ele é filho do Janjão da São Luís. Ele está com 3 anos agora, acabando de completar 3 anos, já está registrado. Um jumento muito machador. Ele é novinho, sabe? Ele vai começar a cobrir, começou a cobrir esse ano passado. Ano passado ele cobriu 12 éguas. Esse aí é o Radar da São Luís. Ele é filho do Janjão da São Luís na Grampola da São Luís. É um jumento que está fazendo 2 anos e meio agora. Um jumento muito machador e de uma pelagem diferente. Ele é uma promessa para reprodução. Tô com esperança nele agora esse ano começar. O principal hoje para você começar a iniciar um criatório é procurar um animal de genética boa, de uma boa índole e começar, porque vale muito a pena. Agradecemos ao Diego pela oportunidade de fazermos parte dessa tropeada. Aproveitamos para mostrar parte do trabalho final de doma que está sendo realizado com a mula do Diego, a Esperança. O domador Wisner Rezende explica a importância dos exercícios de flexionamento da nuca e das costelas. Veja! O flexionamento vai te ajudar na hora da montaria para o animal ficar mais leve de boca e andar com mais estilo, com uma nuca mais leve. E vai te dar um visual mais bonito para você ver uma mula andando. Quando você tem um animal mais flexionado, a gente fala que ele está mais na mão. Ele está mais fácil de você conduzir e mais leve de boca, consequentemente, soltando costela. Ele vai fazer círculos, círculo mais longo e mais curto. Vai ajudar a mula a relaxar e soltar a costela. O que seria soltar a costela? É ficar com o corpo todo mais relaxado. Você trabalha pescoço, você trabalha nuca, você trabalha costela e no giro é como se ela estiver muito presa, muito tensa, a costela vai pegar uma em cima da outra e isso vai causar para ela um incômodo. Então ela não vai trabalhar relaxada. Ela tem que ceder a nuca e quanto mais natural ela conseguir fazer esse movimento, sinal que já está chegando ao ponto final do acerto. Começou a fazer o 8. Esse 8 depois, mais para frente, quando tiver mais certinha já de boca, a gente fala que pode fazer no arco reverso, que ela vai colocar a ponta do focinho para fora e vai fazer o giro para dentro. Lá, ó. É um pouco mais complicado. Ó, o focinho foi para fora, é o arco reverso. A flexão de nuca é para chegar num posicionamento não muito baixo, porque o muar já é da natureza da frente um pouco baixa, porque antigamente era animal de tração. Isso, o animal para fazer força, ele vai abaixar a frente. Mas aí a gente joga um pouco para cima, ela como já tem o pescoço alto, ajuda muito. Ele vai tocar ela na marcha e o ideal é que ela, na hora do esbarro, que ela pare o mais alinhada possível e recue o mais alinhada possível. Perfeito. E o objetivo desse exercício tocar na marcha, é parar, recuar, tem alguma finalidade? É sempre na intenção de deixar com a boca mais leve possível. Pois é, uma doma bem feita faz toda a diferença. E por falar no manejo adequado da raça pega, recebemos em nosso canal do YouTube uma pergunta da internauta Tereza Alves sobre embocaduras. Ela quer saber por quanto tempo o animal deve trabalhar no bridão até trocar para o freio. O superintendente da BCJ Pega, Samuel Andrade, conta pra gente o que fazer. Atendendo à resposta da internauta Tereza Alves, sabemos que bridão é uma ferramenta utilizada no início do adestramento dos animais, sendo a cabeçada e a rédea atadas na mesma argola. Freio, sabemos que a cabeçada e a rédea estão atadas em argolas distintas. O bridão ele age na comissura labial do animal e o freio age na barra, a parte que não tem dente na boca do animal. Lembrando que o freio sempre tem que estar acompanhado da barbela ajustada. Com relação da idade mínima para a transição do bridão para o freio, não temos essa idade estabelecida. Isso vai ser uma questão de adaptabilidade do animal com o bocado. Portanto, Tereza,
essa transição do bridão para o freio vai depender das reações que o seu animal vai apresentar ao longo do tempo e ao longo da apresentação desses bocados para ele. No próximo bloco, você vai ver tudo sobre o padrão morfológico de Asininos Pega e a história da mula que dá show nas provas esportivas. O Centro de Melhoramento Genético Unifil conta com ampla estrutura, profissionais especializados e o melhor da tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético de equídeos. CMG Unifil, a melhor estrutura e tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético. Se você está à procura de muares e jumentos pega, com raça e qualidade, veio ao lugar certo. Nosso time comercial está à disposição para apresentar nossos animais. Entre em contato pelo WhatsApp 988 72 28 58 ou acesse nossas redes sociais. Criatório Campeãs da Gameleira, a marca do verdadeiro muar de sela. Sítio Chaparral, excelência na criação e no melhoramento genético de muares da raça pega. Agora também com foco em equinos da raça manga larga paulista. Sítio Chaparral, o melhor da genética está aqui. Aras JZ, há 16 anos especializado no melhoramento genético de asininos e muares. Na liderança da reprodução, o trigrande campeão nacional da raça, Ébano do Pascoal. Coberturas disponíveis. Aras JZ, sempre o seu melhor muar. É hora de falar de asininos. Você sabe o que pede o padrão da raça pega para a morfologia dos asininos? O árbitro Alexander Borges explica as características presentes no jumento pega. Olá, amigos da TV Pega, o assunto de hoje é o padrão morfológico dos asininos. E para falar sobre isso, nós convidamos o árbitro da ABCJ Pega, Alexander Borges, que vai dar essa explicação para a gente, né, Alexander, sobre o que é o mais importante de ser considerado nos asininos em termos do padrão morfológico. Obrigado por receber o nosso convite. Explica isso tudo aí para a gente. Felipe, aqui temos duas jumentas, né? A jumenta turdilha da pelagem variedade e a jumenta ruana da pelagem padrão. Duas jumentas muito bem caracterizadas dentro da raça. Nosso padrão pede, primeiramente, a gente olha, é a aparência geral. A aparência geral seria basicamente a expressão aliado à caracterização racial. A expressão, como nas outras raças, né, é o que identifica e caracteriza o nosso jumento. Seria basicamente o conjunto de frente, cabeça e pescoço. A caracterização racial seria todo o conjunto. O que seria, então? A harmonia entre as partes, o equilíbrio do seu diagrama corpóreo, seria o jumento com boas proporções, boas angulações, né? Um vazio substernal com a relação boa com a profundidade de tórax. O nosso padrão pede um jumento de porte médio, de pele fina, né? A gente pode olhar de pele fina. O animal tem a altura de cernilha, próxima da altura da garupa e próximo do comprimento. Seria basicamente um animal de boas proporções, mediolino. O animal deve ser forte, né, sem ser robusto. Ele é muito refinado, sem ser frágil. Né? A estrutura óssea tendina de muita qualidade. Então seria mais ou menos o geralzão que a gente avalia na aparência geral do nosso jumento pega. Nosso padrão então pede vista de perfil, a cabeça de formato trapezoidal. Se você avaliar, né, até as bordas paralelas e despontado aqui. O nosso chanfro, essa região, deve ser subconvexilínea a retilínea e bem despontado aqui pela região do focinho, levemente despontado, com bom acabamento. Os lábios devem ser firmes, justapostos, as narinas móveis, bem dilatadas. Nosso padrão também pede uma cabeça seca, descarnada, ou seja, que tem as regiões zootéxicas bem definidas, a região quimacetérica da bochecha, a região da ganacha bem recortada, né? Os olhos também
saliente, expressivo, de preferência bem arredondados, como dessa jumenta. Vista de frente, temos aqui a fronte, que deve ser plana e larga, né? E outra característica também ímpar do nosso jumento pega é as orelhas, que são compridas, firmes, bem implantadas, paralelas, né? Aceita-se tanto as lanceoladas como as atesouradas, né? Aí passando então com a boa ligação ao pescoço, que deve ser proporcional à cabeça, a gente não quer um pescoço muito curto, e deve ser de forma paralela, sua borda dorsal, a borda ventral deve ser paralelas, ele deve ser bem inserido ao tronco, no terço médio, bem ligado aqui à região da cernelha, bem direcionado, oblíquo, bem sustentado. O que o padrão morfológico pede no tronco do asinino? O tronco não difere muito de outras raças, né? Mas a gente procura a cernelha também bem destacada. Uma particularidade da raça pega seria o dorso do animal, que fala que ele deve ser médio, tendendo a longilíneo. O lombo curto, ambos retilíneos, né? Com boa sustentação, bom acabamento de musculatura. E a boa passagem aqui para a região da garupa, de muito boa qualidade. Antigamente a gente tinha alguns exemplares na raça, né? Que tinha essa região sacral que mais saliente. Hoje, com o trabalho de seleção, a gente já melhorou isso aí, está muito bem corrigido. Tem os animais já com muita boa passagem, muito boa acabamento aqui de lombo, garupa. Aí então a garupa também deve ser comprida, né, inclinada, com boa angulação, favorecendo a angulação depois do movimento, com bom acabamento de musculatura, sem excesso. A gente vê que a jumenta é forte, né? As costelas profundas, arqueadas, né? Vista de frente, o peito deve ser profundo também, saliente, com boa musculatura, né? Apesar da jumenta nova, a gente vê que ela já tem boa qualidade de arqueamento de costela, de tronco, de musculatura. Os membros, na zootecnia que a gente chama de beleza absoluta, ou seja, qualquer equídeo deve ter, né, bons aprumos, os aprumos íntegros, os membros íntegros, sem desvios. Então começamos aqui com o pé de padrão da raça pega. A espada deve ser de médio a longa, oblíqua, né, ou seja, inclinada, favorecendo então o conjunto de frente, com boa angulação aqui com a região do braço, uma boa descida dos seus anteriores, né. Deve ter a região da canela menor, né, a proporção da canela menor que do antebraço. As quartelas devem ser oblíquas e de tamanho médio, favorecendo assim a amplitude das passadas e o amortecimento de impactos. Aí nos membros posteriores, né, a gente já começa aqui pela angulação de garupa com a coxa, deve ser de muita qualidade, deve ser próxima à angulação escápulo-humeral, que vai favorecer sim os movimentos coordenados, né, tanto de flexão e extensão de ambos os membros. A região aqui da coxa e da perna deve ser bom acabamento de musculatura, com a perna bem descida, os aprumos bem retos. A gente fazer uma linha aqui da ponta da nádega, o jarrete deve tangenciar a linha de aprumo. O que o criador precisa prestar atenção na seleção dos animais dele quando ele vai observar esse padrão morfológico? O animal tem que ter caracterização racial, a gente viu, ele é pega, beleza, que não adianta ser um bom jumento e não está nas características ideais da raça. Focar na qualidade aqui, principalmente de garupa, nessa região de garupa, que é onde está o motor, né? Está o empurrador dos burros, que o pessoal procura, os burros de qualidade, os burros fortes, os burros andador, está aí. Então, sem sombra de dúvida, nos posteriores, nos bons aprumos, né, na qualidade dos membros dos nossos jumentos. Quando falamos em provas esportivas como o salto e o concurso completo de equitação, logo pensamos em cavalos. Mas e se eu te contar que tem uma mula que realiza com maestria todos esses exercícios? O nome dela é Marota. Para conhecermos esse fenômeno, conversamos com a médica veterinária Cláudia Lechonsky, que também compete com a mula. O criador Ricardo Nacholdi sempre teve equinos, mas resolveu criar um muar por influência de amigos com quem cavalgava. Pouco tempo depois, nasceu a mula Marota, filha de um jumento pega. O jumento pega se tornou assim a melhor opção que você tem.
Então, eu levei a minha égua lá para o Mário Modesto, ele falou, deixa comigo. Eu falei, mas eu quero uma mula. Ele falou, bom, eu vou tentar, né? E não é que deu uma mula mesmo? Foi assim que aconteceu. A médica veterinária Cláudia Lechomsky sempre foi apaixonada por esportes e viu no meio equestre uma forma de unir duas paixões. Hoje ela é uma das amazonas que participa de provas esportivas com a mula marota. Sua relação com o muar começou a partir da amizade com Ricardo Nacholdi e dos serviços que prestava para o criador. O Ricardo e eu bolamos eu comecei a trabalhar para ele, eu me mudei para a Capela do Alto e comecei a trabalhar para ele em regime de tempo parcial. Ele resolveu fazer um projeto de treinar uma mula da maneira dele, para ver como seria e também para demover um pouco, assim, para derrubar um pouco esse mito de que as mulas são sempre agressivas e violentas. E essa éguinha, a Tora, foi coberta pelo namorado, Maab, que era um jumento famoso. A marota teve um processo de doma baseado na intuição do dono e em técnicas de horsemanship, que visam entender a natureza dos equídeos. Desde o começo, realmente, ela mostrou uma índole muito boa, mas a gente também sempre tomou muito cuidado. Por exemplo, nunca ninguém pegou as orelhas dela para nada. Essa coisa de submeter pela orelha, de segurar pela orelha, de forçar pela orelha, nunca foi feito. Ela sempre foi feito na maciota e com paciência. Eu queria um pouco mais dela e consegui. Tanto é que, junto com a mãe, eu colocava ela no redondel e mãe e filha giravam no redondel. Comecei a colocar os obstáculos, a mãe pulou obstáculo, mas a mulinha para ela era bico, ela soltava aquilo lá porque era que nem um cabritinho. Com 2 anos e meio para 3, ela foi para a Universidade do Cavalo para domar dentro do esquema da Universidade do Cavalo, aquilo que o Aloysio Marins chama de doma natural. Depois que ela voltou da Universidade do Cavalo para a nossa casa, eu comecei o trabalho montado de salto, que, assim como ela já saltava em liberdade, não posso dizer o que eu fiz, assim, tipo, tá trotando na pista e salta um xizinho bem pequenininho, que é aquilo para ela. Depois que ela entendeu o xizinho bem pequenininho, faz a trote, daqui a pouco começa a galopar, é uma coisa que flui naturalmente. Aos 4 anos, a marota iniciou as provas de equitação de trabalho. Depois de acostumada às viagens e às pistas, começou a saltar. A gente fez um ano todo de equitação de trabalho, que também está documentado em um lugar por aí, que é uma prova que não tem muitos saltos, tipicamente só tem um salto, é tipo uma gincana. As primeiras provas de salto dela que eu fiz foi de 40, 60, sempre baixinho, porque para ela não ter que se preocupar com a dificuldade do salto, entendeu? Tipo, o salto era quase a coisa secundária, o principal era entrar e fazer do primeiro ao último, e achar tudo fácil, achar tudo gostoso. Fim de 2014, bem na semana que ela completou 5 anos, ela já foi na primeira prova de concurso completo, que foi muito legal, porque até foi como se fosse a estreia mundial dela, que nunca ninguém tinha visto ela. Isso foi na época das seletivas olímpicas, então foi uma coisa bem inédita, chamou muito a atenção e várias pessoas montam ela e todo mundo monta ela igual, não é uma habilidade especial minha. Ela chega no obstáculo, mesmo se ela não chegou numa distância boa para dar aquele salto bonito, ela salta parada, passa por cima e ela faz questão de não bater as patas nas varas, né? Eu nunca imaginei que a gente ia colocar em provas, mas com o tempo a gente fala, mas por que não vamos colocar numa prova? Se ela nem refugar, ela não refuga, ela passa tudo que ela quer. É inédito no Brasil a primeira mula fazendo o concurso completo em cross-country. Entre os destaques da marota estão os títulos pela ABIR, hipismo rural na categoria Master em 2017 e 2018, terceiro lugar na categoria de iniciantes da prova de CCE em 2016, primeiro lugar na prova de salto categoria 90 em 2018. Uma prova que eu gosto de lembrar, uma prova que eu estreiei ela na categoria 90, eu nunca tinha feito 80, 90 com ela, só fazia 80, e essa prova ela ganhou. Depois os meus estagiários, os alunos que me ajudam, vieram lá comentar, professora, o pessoal lá ficou muito bravo, porque o cara ficou falando, pô, eu compro um cavalo de não sei quantos mil,
é ver essa mula e ganha do meu cavalo. A prova para ver ela, geralmente. Todo mundo para assistir ela. As crianças adoram ela tem um carisma muito grande. Marota é a prova de que uma doma respeitosa gera bons frutos. Se cria com muito cuidado, sem machucar, sem ficar bravo. Você obtém, em contraposição, um animal que é muito dócil com você também. Foi um prazer conhecer a Marota. E o programa de hoje fica por aqui. A gente encerra essa edição agradecendo aos 5 anos de serviços prestados no SRG da BCJ Pega pelo funcionário Ronan Costa, que agora vai encarar novos desafios, e damos boas-vindas a Mariana Mello. Sucesso aos dois! Tchau, pessoal! CMG Unifil, a melhor estrutura e tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético.